Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Fillercast, o podcast onde até o filler vale a pena. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Senin, E eu sou a Natália, mais conhecida como Digi. e aqui a gente discute de tudo: animes novos, clássicos, teorias malucas, tetas de fandom e até aquelas aberturas que a gente nunca pula. Então pega o seu chá, ajeita os fones e bora falar de anime. Então, pessoal, no episódio de hoje a gente decidiu trazer uma discussão que a gente viu que está gerando certos burburinhos na comunidade de fãs de Naruto sobre a questão do Obito, a questão de coisas que aconteceram na obra somente por causa do Obito e como essas questões teriam sido diferentes sem a atuação dele, o que teria acontecido se ele tivesse tomado decisões diferentes, quando foi consistente o que ele fez e quando ele virou a casaca totalmente, se isso fez sentido, se não fez sentido, e discutir essas e outras pautas similares dentro do universo de Naruto, falando do Naruto como obra, como ela foi escrita, algumas decisões sobre a escrita da obra, e talvez um pouquinho sobre decisões tomadas dentro do universo, personalidade de alguns personagens. Partindo desse ponto do Obito, ver para onde essa discussão vai. Você gostaria de adicionar alguma coisa hoje, Didi? Além disso, né, só para a gente não trazer a discussão apenas só o que já está sendo discutido, a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala do Obito e de todas as coisas que ele fez, tudo que ele modificou no universo de Naruto, é impossível a gente não trazer também um grande nome aí, né, que é o Hiruzen. Que muita gente brinca que muita coisa de Naruto não teria acontecido se não fosse o Hiruzen. Então acaba que o Obito e o Hiruzen estão sempre muito ligados nessa linha do destino que traçou que Naruto virou, né? Então, que nem o Gui falou, a gente vai falar do óbito, de tudo que ele fez, e a gente também vai trazer os pontos do Hiruzen e da obra como um todo, de coisas que faltaram, coisas que a gente acha só cômico, né? Então é uma conversa vai ser tipo engraçado e dá raiva ao mesmo tempo. Exato. A gente pode até debater sobre a questão de o que resulta em coisas piores para o universo. A maldade ou a incompetência? Esse é o embate que a gente traz de Obito contra Hiruzen. A gente não vai debater aqui quem lança a maior bola de fogo, quem tem o Katon mais poderoso. A gente vai falar o que prejudicou mais o universo. Foi o Obito, na intenção de fazer maldade, destruindo o mundo, ou foi o Hiruzen sendo tão competente que ele resultava em coisas piores do que as do Obito? Não, o Hiruzen que sempre dizia ter boas intenções, só que conseguiu. Nossa, ele conseguiu ser o prefeito mais incompetente da história do planeta, né? Não, o Hiruzen define aquela frase: de boas intenções o inferno está cheio. Exatamente. Então acho que a gente vai começar falando, primeiramente, né, da estrela do show, que é o Obito, né? E o Obito, como todos sabem, que a gente via há muito tempo em Naruto, no Shippuden, lógico, por ser aquele personagem, o Tobi também, né? Ele se fazia de sonso, de bobinho, de alívio cômico por boa parte, e se mostrou ser o vilão central, a mente mirabolante, que no final não era nem ele, né? Mas enfim, a mente mirabolante por trás da Katsuki e muitas coisas, e várias decisões que quando você para e pensa, e foi justamente isso que me fez querer fazer esse episódio, né? Porque eu vi um outro podcast em que o cara fala justamente isso. Você para e pensa e fala, mas isso não faz sentido nenhum. O que esse personagem tá ganhando com isso, velho? Isso é um negócio que se repete muito em Naruto, em questão de alguns vilões, né? Quando ele tá fazendo alguma coisa, você pensa, é só pela maldade do rolê, é só pra manter esse alinhamento. E às vezes Sim. isso é legal, às vezes é consistente, é legal você ver um personagem mal sendo bem escrito nesse sentido, mas às vezes não é bem escrito. Às vezes você fala, por quê? Você pensou 2 minutos antes de tomar essa decisão?
E às vezes tem algo que nem é pensado. Por exemplo, a gente tá falando da época que o Obito é o Tobi, ele é engraçado, ele é metido a piada, alívio cômico. E quando ele tem essa transição pra ficar sério, se revelar como um vilão maior, uma pessoa mais influente dentro da Akatsuki, eu acho muito engraçado que ninguém fala sobre isso, sabe? Dentro da obra. Fora a gente fala, dentro da obra, tipo, o Toby deixou de ser o piadista, o engraçadão, e eles nunca viram e falam, ah, eu me fazia assim. É, nunca é explicado, é simplesmente, tipo, todo mundo apenas aceita e segue a vida. É assim, ah, tá bom, é isso. É muito bom isso. Pelo menos é bom saber que no universo de Naruto ninguém tem preconceito, né? Você pode se reinventar totalmente e a galera só compra o seu novo estilo. Se você Exato, chegar no tipo, dia Se você chegar no dia seguinte com outra roupa, outro visual, ninguém fala um A, entendeu? outra personalidade, todo mundo vai só aceitar e seguir a vida. Eu acho que, pra gente começar a falar do óbito, na verdade, antes da gente falar sobre a época do Toby, né? Acho que eu me adiantei um pouco. A gente tem que falar sobre onde tudo começou, né? A gente tem que falar um pouco sobre ele, né? Porque ele, quem que ele era? Ele era tipo o Naruto se não fosse privilegiado. Ele era tipo um Zé Ninguém. Ele queria muito ser foda. Ele era de um clã muito foda, que era os Uchihas. Na época ainda tinham alguma relevância. E clã, by the way. E ele quer muito ser incrível. Ele tá no time do Minato, que ele é um Jonin excepcional nessa época. E junto dele ele tem os colegas o Kakashi e Arin. E o Kakashi sempre foi aquele prodígio, desde a época que eles eram um time. Ainda mais porque o Kakashi era o filho lá do Presa Branca, Menino branco de Konoha. Menino Branco de Konoha. Então era um negócio assim. Nossa, o Obito queria ser amigo dele, queria ser, tipo, achava ele muito foda, até que ele começa a achar que o Kakashi ele só é muito arrogante, começa aquela rivalidade, daí tem, tipo, esse quesinho de Naruto e Sasuke, só que um pouco mais orgânico, na minha opinião. Acho que é uma relação muito mais normal do que o do Naruto e do Sasuke, mas daí acontece muitas coisas. Você pode até falar disso, comentar sobre essa, essa infância aí do Obito, né? Só que daí a gente chega no ponto em que ele morre, teoricamente, que é durante a segunda ou terceira Guerra Ninja, o, eles são eles são enganados por alguns ninjas de outra vila. O Obito acaba indo de arrasta pra cima, indo de óbito, kkk. E ele é esmagado por pedra. Tipo, ele fica preso, né? O rosto dele fica preso, e daí ele dá o Sharingan pro Kakashi, e daí o Kakashi vira o Kakashi do Sharingan. E o Kakashi, com isso, consegue aperfeiçoar as técnicas dele e virar o Cop Ninja. Você não precisa ficar, tipo, passando a obra toda, a gente pode recapitular e ir por partes, e, tipo, pra gente não se passar muito, a gente pode destrinchar esses tópicos, porque o Obito tem muita coisa a ser explorada. O Obito, por exemplo, isso que você falou, de ele ser um Zé Ninguém. Ele é um Zé Ninguém Uchiha, né? Então, ele é um Zé Ninguém Assim, mais ou menos criticado até porque ele é um Zé Ninguém dentro de Uchiha. A galera fica tipo, e aí, e Sharingan? Cadê? Quando? Quando que vai aham, ser esse Sharingan aí? sim. E essa questão dos times é bem interessante, porque a gente nunca entende direito quais são os critérios para as formações de time. Eu entendo você jogar um Kakashi pro Minato, porque você fala, Minato, você quer um garoto prodígio? Você vai saber lidar com um Kakashi, um garoto prodígio Uhum. aqui. Aí a gente vai te mandar o Obito, porque ele é um Uchiha também, talvez ele seja forte, sei lá, vê se você consegue fazer esse menino aflorar. E aí tem a Rin. O que que a Rin faz? Qual que é o nome da Rin? Ela é a menina do grupo. Exato. Não, ela é a menina do grupo e ela cura. Então, na época não existia essa política. Na época essa política não existia, porque isso é trazido sempre como um mérito da Tsunade depois. Todo time tem que ter pelo menos um médico, blá 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 blá. E é só coincidência que vai ser a mulher. Isso é uma coisa que vem depois. É,
Na época não existia. E você fica tipo, o que a Rin tá agregando pra esse grupo? Qual foi o critério pra ela tá aí? Porque a galera consegue fazer muitos paralelos depois com os times da geração do Naruto. Que, quem que o Gaia vai treinar? O Gaia é muito forte, ele é um dos ninjas prodígios, ele é um Jonin, né? Dá pra ele o Neji, que é muito forte, no Taijutsu também. Dá pra ele o Rock Lee, que eles já são mestre e aluno, ele já treina o Rock Lee faz muito tempo. E por algum motivo a Tenten vai junto, porque tem que ter uma menina. Aí você pega os outros times. Kakashi vai pegar Sasuke porque ajudar ele com o Sharingan, nananã. Botar Naruto e Sasuke juntos faz sentido. Por causa das notas, o melhor e o pior? Não, balela. Porque o Sharingan controla a raposa. E isso é útil. Manter esses caras próximos. A Sakura, menina. Aí Kurenai. O time Kurenai não faz sentido nenhum. A Kurenai é uma especialista em Genjutsu treinando o time de rastreamento. Tipo, porque o time da Kurenai tem isso. É, Então, nessa questão de formação de time, já é estranho o time do Obito. sim, sim, concordo. E daí é tipo, e daí tentam fazer meio que um triângulo amoroso ali, e que tipo, o Obito gostava da Rin, e daí ele tem muitos ciúmes do Kakashi, porque a Rin gosta do Kakashi, e o Kakashi ele é completamente tipo, sei lá, mano, tô só aqui. E, enfim, e tem todas essas coisas que acontecem que cria, vai tipo alimentando essa inimizade do Obito com o Kakashi. E que no final eles só ficam amigos no dia que o Obito morre, que é quando ele também desperta o Sharingan. Essa questão do Kakashi é engraçada, né? Porque o Kakashi ele tem outros BO pra resolver, sabe? O Kakashi, muito antes do trauma da Rin, ele tá lidando com o trauma do pai dele, ele tem muitos BOs ali. Ele não tem tempo para triângulo amoroso. Ele faz a Rin parecer pior por essa personalidade dela baseada em admirar o Kakashi. Eu acho que fica ambíguo. Na minha visão, tipo, a Rin nunca, na minha visão, né? A Rin nunca esteve apaixonada pelo Kakashi. Ela nunca olhou pro Kakashi com, tipo, olhinhos de coração. Pelo menos isso nunca foi escrachado. Ela sempre teve muita admiração pelo Kakashi ser foda, mas eu acho que sempre foi um lance menos romântico. Não sei. Na conversa que ela tem com o Obito no além, dá um pouco a entender que ela gostava do Obito, na verdade. Mas enfim, sem entrar muito nesse mérito, a gente sempre faz esses paralelos com o time 7 e vê que a Sakura, ela parece uma idiota no começo do clássico, porque ela tá querendo falar com o Sasuke de namorico, de romancezinho. Sakura ela não tá vivendo um shonen, entendeu? Ela tá vivendo um shoujo. A Sakura tem a Sakura interna, entendeu? Que é um negócio que foi descartado depois, mas existia. E, tipo, eu gosto quando o Sasuke dá umas cortadas nela. Tipo, meu, você não tá no shoujo, mano. Meus pais morreram, o garoto é órfão. Entendeu? O moleque tem um demônio, eu tenho um demônio nos olhos, ele tem um demônio na barriga. Todo mundo tem um demônio em algum lugar aqui. É, o negócio da Sakura desde o início é justamente isso, que ela não tem um objetivo final, ela tá ali. Por que que ela quer virar ninja? Ninguém sabe. Por que que ela foi colocada na academia? Os pais dela não são ninjas. Os pais dela não queriam que ela fosse ninja. O que que ela tá fazendo ali? Pois é, tipo, os pais dela devem ter, sei lá, devem ser uns mega comerciantes e falaram, não, vamos botar minha filha no Objetivo Ninja, botar numa escola de responsa. Tô trampando aqui, não vou botar minha filha em escola boa. E, tipo, a melhor escola da vila, por casa, era uma academia ninja também, sabe? É tipo, você bota seu filho numa escola boa, por causa das boas notas, nananã, e aquela escola, por acaso, tem um time de esgrima. Agora seu filho é esgrimista. Pô, é que, tipo, o foco inteiro da escola era isso, né? E daí ela tá treinando pra ser. E daí ela tem esse, tipo, ai, não, a Sakura ela tem um controle incrível de chakra. Inclusive no clássico, eu acho que meio que é esse o rolê que falam, né? Que a Sakura tá ali porque ela tem um controle muito bom. Talvez isso ajude o Naruto a ter um controle bom de chakra também. Eu acho que isso nunca é dito, eu acho que isso nunca é dito, tipo, de uma parceria. Ela tem essa qualidade, É. mas eles nunca tentam fazer essa ponte. De, tipo, ajudar de alguma forma. A Sakura tá ali muito mais porque ela pode ajudar você, pessoa que está assistindo.
Porque quando precisar explicar um negócio teórico, é a Sakura que vai aparecer no pergaminho, nananã. O que é o chakra? Blá, 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 blá. O que eu acho engraçado, né? Porque era pra Sakura ser a inteligente do grupo. Só que eles precisavam fazer o Naruto e o Sasuke opostos. E como o Naruto é burro, o Sasuke tem que ser inteligente. Daí já se vai uma funcionalidade da Sakura. Daí falam que ela tem um controle de chakra muito bom, muito importante. Só que daí. E que isso é bom pra Genjutsu. Só que daí o Sasuke tem Sharingan, que é bom em Genjutsu. Tchau, funcionalidade da Sakura 2. Enfim, tem todas essas coisas. E no final, tipo, Arin, a gente fazendo esse paralelo da Sakura e da Arin é exatamente isso. Ela só tá ali pra ser a curandeira do grupo e mediar a situação entre o Kakashi e o Obito. Só que, ao mesmo tempo, Arin, o Minato e o Kakashi se entendiam tranquilo. O Obito que ficava, tipo, se apegando a coisas que, honestamente, uma criança de 12 anos tranquilamente se apegaria se não fosse explícito para elas algumas coisas, né? Porque a gente tá falando de crianças também, crianças militares, né? E daí o Obito se sente excluído porque todo mundo consegue se entender e ficar de boa com o Kakashi sendo meio frio com ele, só que todo mundo entende que o Kakashi tá passando por uma barra grandona. São muitas coisas a considerar, né? Porque se você vê isso com os nossos olhos de fora, você pensa assim, às vezes a Rin, ela nem admira tanto assim o Kakashi. Ela só tá tipo assim, mano, o maluco perdeu o pai, né? Não é nem dar um abraço nele, mas chama o cara pra conversar, sabe? Alguma coisa assim. E o Obito tá tipo, ai, esse Kakashi recebe toda a atenção. Mano, tipo, nessa época os Uchihas, eles são mega respeitados, tá ligado? Tipo, é o primeiro mandato do terceiro Hokage, ele ainda não virou uma bosta completa. Primeiro mandato é foda, né? Governo Hiruzen 1, governo Hiruzen 2. O primeiro mandato do Hiruzen, sabe? Tipo, os Uchihas ainda têm uma função importante, ainda são feitos como relativamente importantes na vila. Não tem rebelião Uchiha, a rebelião ocorre no mandato do Minato, que acontece anos depois disso. Então, é legal falar disso quando a gente fala de Naruto e de questão de administração da vila pelo Hiruzen, porque Konoha é uma vila muito forte. A seleção de base de Konoha vem com tudo, entendeu? O sub-15 de Konoha é fantástico, entendeu? A gente nunca vai ver um sub-15 nesse nível nas outras vilas. Talvez, muitos anos depois, a Vila da Areia vai vir com uma seleção de base forte, que é os Irmãos da Areia ali. Ah, sim. Mas em outras gerações é difícil a gente ver uma seleção de base tão forte e de heróis tão grandes quanto Konoha tem. Konoha tem muitos heróis. A gente tá falando de uma época que ela vai ter o pai do Gai, tem o Minato, Shizu, Itachi, Kakashi. O pai do Kakashi. O pai do Kakashi, os três Senins. Só que faz a gente se perguntar, será que isso é um negócio tão bom? Porque assim, Konoha tem muitos heróis porque tem uma excelente administração, ou tem muitos heróis porque precisa ter muitos heróis porque o terceiro Hokage não tá dando conta. Sabe, o terceiro Hokage, ele é um cara que você não entende essas questões de às vezes eu faço isso aqui para manter a paz, mas a gente ainda tá tendo guerra, ainda tá tendo gente morrendo, tá sacrificando uma galera importante pra vila, troco de nada. Porque, pô, eu acho que é um tópico que a gente pode falar. A gente tá saindo muito do Obito, né? Que foi o que foi o estopim inicial do episódio. Mas qualquer coisa a gente volta depois. Eu acho legal a gente falar do golpe que a Vila da Nuvem tenta dar em Konoha. Aquela questão de enviar um ninja supostamente diplomata para negociações de paz. E esse ninja se mostrou um sequestrador que tentou levar a Hinata embora. Foi a solução do Hiruzen para isso? Pô, pegamos vocês no pulo tentando sequestrar uma criança, matamos o seu diplomata infiltrado, e a Vila da Nuvem fala: Double down, vai ser guerra então, a menos que vocês entreguem o assassino. E o Hiruzen fala, supostamente, manter a paz,
vai lá e fala, não, não, a gente entrega sim. A gente entrega aqui o chefe dos Hyuga. Aí, no caso, o irmão do Hisashi se voluntariou para ir no lugar, o pai do Neji, porque quando morresse, o selo dele iria inutilizar o Byakugan dele, a Vila da Nuvem não iria ganhar um Byakugan. Mas aí eu te pergunto, o que que o Minato teria feito? O Minato, se precisasse, ele ia sozinho para a Vila da Nuvem e falava: você quer guerra, então? Eu sozinho me viro. Ah, manter a paz. Supostamente o Hiruzen fez isso para não ter guerra, porque morreria muito mais gente na guerra. Blá, 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 blá. O Minato, pelo que a gente conhece dele, ele declararia 1000 guerras antes de entregar um ninja de Konoha. Só que você tá falando agora do Hiruzen 2, né? Mandato 2, pós-Minato. A gente, quando a gente tava falando do Óbito, a gente tá falando de Hiruzen 1. Hiruzen 1, Orochimaru ainda era do bem, cara. Hiruzen 1, Orochimaru ainda era um dos 3 Senins lendários, que eram um time foda que foi educado e treinado pelo Hiruzen. O Hiruzen justamente, tipo, sai como Hokage, se aposenta porque ele se sente muito humilhado que o aluno dele vira o maior vilão da vila. Porque a vila justamente está nessa época próspera de que, apesar de estar tendo que levar crianças à guerra, crianças que acabaram de aprender a falar, né, indo à guerra, a época mais forte da vila inteira, da história inteira da vila. Você tem Minato, você tem muitos Jounins fodas, você tem o Dan, que a gente já falou em outros episódios disso. Você tem os Senins, você tem o pai do Kakashi, o pai do Gai. Então você tem muita galera foda e você tem em treinamento o Kakashi, você tem em treinamento o Gai e todos os Jounins atuais, né? Fora os que já morreram também. Então você tá em uma época muito boa pra vila em questão militar. A vila tá ótima, ela tá indo, tipo, não, ninguém consegue peitar a Vila da Folha, sabe? E daí acontece tragédia atrás de tragédia atrás de tragédia, vai traumatizando essas crianças. E no final você tem Orochimaru também. E eu acho que é isso que faz com que o Hiruzen se afaste e fale assim: putz, vamos nomear um cara da hora que todo mundo gosta, porque daí não tem como me xingar mais, né? Daí a culpa vai ser toda dele. Do mesmo partido. Que é do mesmo partido, tá? Que fique claro. Não teve oposição. Tá vendo? Ninguém quis votar no candidato Tira, né? Aí, a amizade dos Uchihas já tem aí, e eu acho que é muito mais forte, pelo menos o que fala a história, por causa do Tobirama, que o Tobirama ele fez de propósito pra tentar deixar eles o mais distante possível da vila. E o Minato, eu acho que é o primeiro Hokage que ele vira e fala, pô, acho que não é da hora isso daí não. Acho que a gente podia trazer os Uchihas mais pra dentro da vila, né? Mó sacanagem, afinal eu tenho um aluno que era o Tira, ele morreu, mas ele era o Tira, eu gostava dele. Inclusive o Minato nunca tratou mal o Obito e nunca tratou ele diferente do Kakashi. O Minato como professor, apesar de como pai ter sido um bosta, né? Enfim, ele como professor, ele era muito bom. Ele, tipo, conseguia conversar com os alunos de igual para igual. Até a mulher dele, a Kushina, se envolvia nessas coisas, dava apoio pro Obito e tudo mais, sabe? Mas eu acho que isso é um negócio difícil de debater, porque essa questão do Minato, de administração dele, tentar aproximar o Tiras, a gente nunca vê ele realmente fazer isso. E voltando um pouco à questão do Tobirama, nas conversas que ele tem quando ele é ressuscitado com o Sasuke, dá a entender que para ele nunca foi sobre gostar ou não gostar de Uchihas. A gente tem os memes, o Uchiha bom e o Uchiha morto, são verdade, mas ele deixa bem claro que para ele, independente de a gente argumentar que criar a força policial de Konoha fez os Uchihas serem mais vistos como vilões pelo público comum, nananã, na cabeça dele fez sentido naquela época. Tipo, dar influência para os Uchiha. E isso segurou, talvez, uma outra rebelião Uchiha, justamente por isso, porque os Uchihas podiam se sentir no poder. Independente do público. Aí, o que o Minato e o Hiruzen pegaram depois foi, anos depois disso, poder subindo a cabeça do Uchiha, o Uchiha pensando, pô, como assim? Sou foda, tenho poder, sou influente como clã, né? E o povo não me ama.
Como assim? É tipo, o Uchiha é tipo, chefe da polícia militar falando por que que a população não bate palma pra mim. Mas o que eu acho, na verdade, sobre o Tobirama é que isso foi uma desculpa dele, porque quando você tem aqueles flashbacks, por exemplo, tudo bem que isso acontece no final do Shippuden e tal, mas quando você tem os flashbacks do Hashirama e o do Madara, o Tobirama, ele sempre foi, tipo, muito radical quanto os Uchiha. Isso desde criancinha. Como era todo o resto do clã Senju. O único que realmente é, havia uma possibilidade de ali conversa, de paz, e que na verdade não são tão diferentes assim, a gente não tem por que odiar eles, era o Hashirama. E daí o Tobirama, só pra falar que, tipo, ai não, gente, eu não sou tão ruim assim. Eu dei um trabalho que dava poder pra eles. Eu não acho que é porque ele achava que era o mais lógico. Eu acho que é só pra falar que ele fez alguma coisa boa que, na verdade, ele não tinha intenção nenhuma de ser bom nesse momento, e sim de ferrar com os Uchihas. Porque ele sabia as consequências disso lá pra frente. Eu concordo com parte das afirmações, porque eu concordo que ele não fez isso achando que era bom, porque, como eu disse, pra ele não importava ser bom ou ruim, importava se fazia sentido ou não. E, tipo, a gente pode falar sobre as consequências depois. Eu não acho que ele foi inocente de não prever que isso era um resultado possível, mas eu acho que ele foi inocente de contar que o Hiruzen saberia lidar com esse problema. Ok, Porque, ó, qual que é o muito problema que concordo. ele pegou? O problema que ele pegou foi os Uchihas estão se sentindo marginalizados e sem poder. Vou dar poder para eles, agora eles são a força policial. Ah, mas o que que vai acontecer daqui 20 anos? Ah, daqui 20 anos eles vão provavelmente estar sendo meio vilanizados, por mais que eles estejam trabalhando em prol da vila. Vai ser um serviço ingrato. Então, Hiruzen, faz batata, vai ser fácil para você. Você só precisa administrar isso. É muito mais fácil administrar um clã Uchiha que tem influência, que tem poder, tá se sentindo forte, mas tá se sentindo meio desgostado, do que administrar um clã Uchiha que tá se sentindo longe da vila e sem poder e ao ponto de querer, tipo, sair, entendeu? Então eu acho que a crise que ele deixou pro Hiruzen era muito menor do que a que ele teve que lidar. E eu acho que, ok, eu concordo. E eu também acho que isso faz com que aconteça, que o óbito no final aconteça, né? Porque, voltando um pouco no assunto do óbito, é tipo. É por isso que eu acho que a gente tem que falar dos dois hoje. Porque se o Hiruzen não fosse tão incompetente em realmente conseguir dar uma segurada nesses ânimos Uchiha, o óbito não teria visto o que aconteceu. Ele viu, tipo, por exemplo, ele viu as coisas da Rin, ele não teria sido tão influenciado pelo Madara, eu acho. Porque ele, por exemplo, pensa que diferente seria o cenário se o Obito volta lá pra vila e vê, tipo, os Uchihas tendo uma vida boa, normal, e não tentando fazer uma rebelião. Veja, pensa como seria diferente a visão do Obito se ele não tivesse que ajudar o Itachi a dizimar o clã. E ele entendeu por que o Itachi está dizimando o clã. Pois é, a gente entra em dois problemas de escrita aí, né? Porque a questão do massacre do Cloutira, ela teve esse retcon depois, né? Inicialmente era só o Itachi matando o clã porque ele era o vilão, ainda não tinha Danzo. E depois a gente entra na questão de tem esse retcon do Danzo ser a causa e o retcon de o Obito ajudou a matar porque ninguém quer aquela fanart que a galera fez, que circula muito nas redes, que é o Itachi puxando um Uchiha criança pela perna pra matar ele. Ninguém quer ter essa imagem do Itachi tão vilanizado assim. Porque o Itachi, no final, ele tem que ser bonzinho. E pra isso acontecer, outra pessoa tem que ter, sei lá, matado as crianças. O que é engraçado, porque justamente o que, tipo, o que teoricamente o Itachi queria é, impedir é uma revolta Uchiha, então mata as crianças também pra elas não ficarem com raiva da vila por causa disso. E daí ele deixa o irmão dele, criança, que fica o quê? Com raiva da porra da vila. Ou seja, parabéns pra. É por isso que eu sou bem hater do Itachi, sabe? Porque as motivações às vezes parece que não batem. Porque normalmente quando você vai ver animes,
tem uma construção de que você ser muito leal ao governo, a colocar isso acima da sua família, seus amigos, seus vínculos, é ruim. E o Itachi traz pra gente que não, que o Itachi é patriota. O Itachi no Brasil é camisa amarela patriotismo. Ele mataria a família inteira pra ver Konoha vencer, entendeu? Só que ele mantém o Sasuke vivo. E você fala, pô, irmão, se família é mais importante do que a vila, evacuasse os Uchihas, sabe? Tipo, levasse essa galera embora. Nananã. E justamente o Itachi, que não tinha nem contato direito com o irmão dele por causa de todos esses rolês. Sabe, tipo, por que que do nada o Sasuke era tão importante pra ele, sendo que ele nunca tinha sido irmão presente e nem sabia o que que tava rolando com o Sasuke, né? Eu não compro o discurso Itachi melhor do que Hashirama. Nunca comprei. É, eu também. Na minha visão, isso é até o Kishimoto tentando, sabe, puxar mais sardinha ainda para os Uchiha, às custas até de minar o próprio Hashirama. Ah, ele era um Hokage melhor do que eu. Eu falo, não, Hashirama, você é humilde. Você é humilde. Sim, mas daí você também tem o retcon, que é tipo, quem ajudou também a instigar o Itachi, a o Itachi saber a verdadeira história do clã Uchiha e fazer com que o Itachi realmente se sentisse nessa responsabilidade de matar o clã inteiro, além de ter o retcon do Danzo, né, que todo mundo sabe que foi o Hiruzen, tem também que a culpa foi do Obito, que o Obito estava se fazendo de Madara pro Itachi, e tava mostrando assim, viu, você na verdade não sabe de nada, e essa é a verdadeira face do Cloutira. Então, tipo, o óbito causa, sabe, tipo, olha isso, velho. O Obito causa tudo isso, manipulado pelo Madara, Madara manipulado pelo Zetsu. Aí a gente entra na questão do Zetsu, que ele porque a gente não quer tirar o mérito dele como vilão. Tipo, olha, é um excelente manipulador. Parabéns pra ele. Então, como vilão, nesse sentido de maldade, ele é excelente. É chato ter um vilão que ele não é um humano, ele é só uma bola de maldade. É meio chatinho, sim. Mas, como vilão, ele é muito grande, mas então ele é um bom vilão nesse sentido, mas ele é mal escrito. Sim. Então, tipo, a gente não tem ele até os 45 do segundo tempo. E quem que é o vilão pra gente ali? O Bito. É. E assim, e o Obito entra muito depois, né? Porque daí você começa a ter, assim, depois do Pen, porque primeiro era o Itachi é um vilão, Orochimaru é um vilão. Daí você tem a Katsuki, ai, a Katsuki é o vilão. Daí você tem o Pen, o Pen, que é o líder da Katsuki, é o vilão. Daí você tem que, na verdade, não. Na verdade, é o Madara. Por quê? Porque é o Madara que tá por trás de tudo isso. Daí você fica, meu Deus, é o Madara. Daí você fala, não, na verdade, não é o Madara. Aquele cara não é o Madara, ele é o Obito. Você fala, meu Deus, o Obito é o vilão. Só que daí você aprende que, na verdade, o Madara tava vivo sim. Então, o Madara é o vilão de novo. Sabe? Tipo, tem esses vai e volta e que só torna tudo muito mais confuso. E é isso que faz com que, no final, você tenha, tipo, se você apontar duas pessoas, se você deletasse o Hiruzen e o Obito, Konoha seria, tipo, 1 milhão de vezes, 1 milhão% melhor. Pois é, e eu acho que tem essa questão que o Kishimoto tenta fazer um negócio que, quando é bem executado, dá certo e a galera ama, que é tentar fazer o universo dele ser mais contido durante os avanços dos arcos, no sentido de contido em sentido, no sentido de que os vilões já existiam e já estavam ali, aquele universo ele parece mais conciso, e eu acho que um dos motivos de Naruto ser tão grande é esse, sabe? Não é assim, derrotamos o vilão desse arco aqui, tipo, fomos salvar o Gaara, derrotamos o Deidara e o Sasori, e do nada surge um novo vilão, que é o Kakuzu e o Ida, e agora eles surgiram do nada, não. Ele introduz a Akatsuki como organização. Sim, Então, quando esses vilões estão sendo trazidos depois, é só revelação. sim, É sim. só revelação, não é introdução nova. Que é um negócio diferente do que a gente vai ver em Bleach. Bleach opa, espadas e Aizen aqui, legal, acabou. Aí tem o arco do Brinks, que é filler,
Mas justamente por ser filler, ele é executado desse jeito que eu tô criticando, que é, toma aqui um conceito totalmente novo, galera totalmente nova, vilão totalmente novo, e muito artificialmente inseridos. Aí arco seguinte, os Queens, tá, os Queens sempre foram mencionados desde o começo. Mas, meu, deles irem pra extintos, e esse aqui é o Uri, o último Quincy, pra, na verdade, existe um Mano, nossa, exército sim. escondidinho, é muito grande, entendeu? É um salto enorme. E em Naruto, ele cativa a gente por isso. Tipo, essa galera já existia, essa galera já tava ali. O Madara, na verdade, ele é de antes da obra começar. O Zetsu, supostamente, ele tá há muito tempo aí na estrada enganando o Uchiha. Então isso é legal quando dá certo, mas no final ele tenta fazer isso pra tudo e aí fica forçado. Aí você fala, nossa, é sério? O problema do Zetsu, o Zetsu é justamente esse o problema dele, porque é assim, você consegue acreditar na parte lá do óbito, você consegue acreditar na parte lá do Madara. O Zetsu é forçação de barra pra caramba. A mãe do Chakra é forçação de barra pra caramba. Né? A gente chega nisso, porque o Kishimoto ele viu coisa, ele falou assim, nossa, foi muito bem recebido, vou só fazer isso. E daí estragou tudo. Pois é, porque quando a gente fala maldito, a gente não tá falando, ah, não faz sentido lógico dentro do universo meu. O Kishimoto é o autor. As leis da física se dobram para a caneta dele, entendeu? Ele virar É. e falar, na verdade, a força da aceleração da gravidade em Naruto é, sei lá, 6,0 em vez de 9, alguma coisa. É sim, é boa, a palavra dele é final disso. O que a gente está dizendo quando a gente fala mal disso é não fica bem escrito, entendeu? Gera estranheza. Não tô falando era impossível o Zetsu ter feito. Só tô falando não é bom, sabe? Era mais legal o Madara como grande vilão final da obra, a manipulação do Madara, porque a fim de gerar um plot twist só por plot twist de falar na verdade, até o Madara estava sendo manipulado. Tipo, isso era forçado já em sua origem. Tipo, O Madara sempre foi sempre muito falado como esse vilão gigantesco, esse cara que todo mundo tem medo, né? Então, tipo, o Madara ser o vilão final já tava ótimo, já tava muito bom. Eu não tenho problema no Obito ter sido manipulado pelo Madara, porque isso só mostra o quão inocente e burro que ele era. Sabe? Tipo, ele tava tão desesperado pra acreditar em qualquer coisa que ele simplesmente acredita na palavra de um velho maluco que tá falando que gaga, sabe? Que tá conectado por uma máquina. É isso. Ele, tipo, ele acredita nesse cara. Porque ele tá tão desesperado pra acreditar nas coisas. E daí, mesmo as coisas que são completamente fabricadas, tipo, ai, nossa, o Kakashi matou a Arin. Ai, nossa, a culpa disso, de alguma forma, é do seu professor que te amava e que sempre fez tudo pra você e da mulher dele. Vai lá e mata os dois. Ele, tá bom, vai lá e mata o seu clã inteiro, que também era o meu. Ajuda lá o cara a matar o clã inteiro. Isso não vai ter repercussão nenhuma. Tá bom, lógico. Por quê? Porque eu acho que eu tô fazendo o certo. Por quê? Porque sim. exato. E tem essa questão que, assim, você compra a manipulação do Obito porque é um garoto de 12 anos, criado Sim, num sim. sentido militar da coisa. Você entende muitos ressentimentos que ele pode ter por isso, e aí quando chega a parte do Madara, ele ainda é, no fundo, um garoto de 12 anos, muito fácil de manipular. A criança acha que ela é muito complexa, que ela tem muitos problemas, que ela é a primeira criança na história da humanidade a ter aquele problema. E se você é um adulto com um mínimo de entendimento de como o mundo funciona, de como psicologia funciona, você consegue olhar para uma criança e ler ela como um livro. Então, essa manipulação você compra. E ela é legal de ver. Você fala, Sim. ó, o Madara é tão bom que ele é bom até nisso. Aí você pega o Madara, depois de construir ele assim, e humilha ele muito. Falando, na verdade, essa aura fodona do Madara, ele estava sendo tão manipulado quanto o Obito, talvez até mais. Tipo, sério que o Madara ele era tão egocêntrico que o Zetsu apareceu do nada e falou: eu sou a manifestação física da sua vontade de tão foda que você é. Se E o o Madara? Zetsu Tá aparece bom. pro Orochimaru, por mais foda que o Orochimaru se ache,
Pito virava tubo de ensaio. Perdão, então, o Zetsu virava tubo de Isso ensaio. que eu ia falar, mano, o Orochimaru ia cortar o Zetsu em 1 milhão de pedacinhos, velho. Ele ia dissecar ele até onde desce e falar, não, pera aí, vamos lá, explica Ô, essa louco, é história. verdade? Da hora. Eu tenho esse poder? Legal, como que eu fiz? Como que faz de novo? Não, não, não. A gente ia virar Aham. o Zetsu, se isso fosse possível, o Orochimaru já teria feito isso. Mano, sim. Mas não, o Madara só, supostamente só comprou. Por isso que eu falo que o Zetsu, a última vez em que ele foi legal é quando ele era só uma silhueta. Você ficava, caraca, quem é o homem cabeça de planta carnívora? Nananã. Ele olhava a luta do Itachi e do Sasuke ali. E nessa época do Zetsu eu falava, nossa, mal posso esperar pela luta dele, hein? Quais será que vão ser os poderes desse cara aí? E no fim tem o Zetsu preto. E daí é só muito triste. É, que ele é só essa manifestação do negócio da Kaguya. E o Zetsu branco é só vilões genéricos, minions para morrerem na guerra, blá 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 blá. Que supostamente têm um poder muito OP, que supostamente são muito fortes, só que nunca fazem nada. Tipo, esse lance do Zetsu branco, no caso, de poder transformar em outra pessoa, copiar tudo dela, copiar até o chakra dela, os jutsus. Meu, isso aí é coisa de copiar que ninguém cai, é coisa de se tornar outra pessoa. Era pra isso aí ter um arco inteiro dentro da guerra só sobre os problemas disso. Sim. E no final virou, tipo, sei lá, tipo, meia dúzia de capítulo que o Naruto facilmente conseguiu reverter porque o chakra do protagonismo, né? É, ele consegue sentir a má intenção das pessoas na forma do mantra chakra, e aí ele sentia os Zetsus brancos transformados, e eu fico tipo, meu, eu preferia que ao invés de ter, acho que eram 40, 80 mil ninjas da Aliança Shinobi contra 100 mil Zetsus brancos, que fossem 80 mil ninjas da Aliança Shinobi contra 8 mil Zetsus brancos. E, tipo, os Zetsus brancos Uhum, fossem muito mais fortes e muito mais significativos. Tipo, por que o Zetsu branco é uma ameaça? Não é só por número, é porque esse cara se infiltra, é porque, sabe, ele reverte o uhum. que o ninja deveria ser. Aí traz de novo essa pegada de infiltração que o clássico tentava pisar um pouquinho em cima, sabe? Que até uma crítica que eu pensei em fazer ao Toby, quando a gente no começo do episódio, eu não fiz. O Toby muda totalmente de personalidade em um universo em que as pessoas podem se transformar uma na outra. Um sinalzinho de mão. E ninguém pensa, esse cara foi substituído. Nossa, sim, realmente. Tipo, como que a galera da Katsuki consegue virar e falar, ah, eu acredito que você sempre foi essa pessoa, porque sim. E, tipo, quando você pensa na Katsuki, você pensa em mentes muito brilhantes do mal, assim, né? Você pensa em, tipo, E o Idan. pessoas que estão. Pessoas que estão ali já na criminalidade faz um tempo e que têm essa inteligência de rua aí, sabe? E o Idan. E o Hidan. E daí tem o Hidan, sim, lógico. Pega todas as qualidades, todos os membros da Katsuki e o Hidan. E o Hidan. Não, mas é que assim, pensa, o Orochimaru fazia parte da Katsuki. O Sasori, que era muito inteligente. O próprio Kakuzu, né? O Kakuzu, muito, muito. Ele jogando ali xadrez 4D, sabe? O Kaku é um daqueles personagens que os fãs dele defendem Kakuzu contra Pain, entendeu? Esse é o nível. Pois é. E daí você tem realmente tem o próprio Pen, que, bom, é o Pen, e a Conan que só tava ali. Acho que é o Hidan e a Conan, né? Que a Conan só tava ali pra, tipo, tô aqui. Eu acho que a Conan tem seus grandes momentos de inteligência, tipo assim, o mar de papéis bomba, né? A Conan é o Batman do grupo, entendeu? O poder dela é jogar batarangue de papel, só que quando ela tem preparo, o negócio é bravo, entendeu? Não, eu não tô desmerecendo, eu só tô falando que a Conan só tava ali porque o amigo dela meio que tava, né? Era meio que o chefe das coisas. Ela falou, pô, então eu tô aqui e tal. Não é como se tivesse outros amigos. E é literalmente isso. Tipo, é, o que eu acho que desmereceu muito o Pen também. Porque você tá falando que o Pen ele tinha todo esse negócio,
ideologia, o Rinnegan e tal. O Obito conseguiu. O Obito, que é tipo a pessoa mais manipulável da face da humanidade, conseguiu manipular o Pain. Ele, tipo, matou todos os aliados do Pain. E daí, quando o Yahiko morre, ele, tipo, o Pain vira o Pain, tá ligado? É, tipo, a gente tem que comprar isso do nada, toda essa manipulação em cima do Nagato. O Nagato também, tipo, eu não gostei dessa questão dele ter o Rinnegan do Madara implantado. Você vê que os ritmos eles realmente vão piorando o Naruto, né? É. Porque, meu, eu lembro quando eu tava na época da morte da luta Jiraiya versus Pain. E eu adorava o conceito de escolhido do mal. Sabe? O Sim! Nagato Sim! nasceu com o Rinnegan porque sim, entendeu? Não, eu odeio o conceito de despertar o Rinnegan. Eu Sim. gostava muito mais quando era um lance só do Nagato. Ele nasceu daquele jeito, ele é o escolhido, mas o universo é ruim, a vida é difícil, ele virou vilão. E eu não tenho problema nenhum com essa primeira história do Nagato, de tipo, ele criou a Katsuki, sei lá, porque ele sabia porque eles queriam o Jinchuriki, mas enfim, ele criou a Katsuki porque porque ele foi maltratado por todas as vilas, a guerra das outras vilas destruiu a vila dele, a vida dele foi péssima por causa dessas outras vilas. Ele virar um vilão faz muito sentido. Daí você põe que ele na verdade foi manipulado. Pois é, o peso. Daí você que na verdade o Rinnegan foi transplantado. Tanto que a galera acha que os fãs de Naruto, porque eles debatem muito e gostam muito dessas questões de falar da genética do Sharingan, falar de como funciona no cérebro, essas explicações técnicas que a gente não gosta de uma mística de vez em quando também. O que não faz sentido, a gente adora uma mística, a gente adora, tipo, o Nagato nasceu com Rinnegan, espontâneo, do nada, magia, entendeu? Ele é The Chosen One que acabou indo pro mal. Ninguém realmente fica falando, ó, o fato do Hidan adorar o Jashin e realmente ser imortal por conta disso, dos sacrifícios, é problemático, porque mostra que o deus Jashin existe e tenta trazer essa teologia para o universo do Naruto. A gente não tenta ter tudo explicado e mastigado racional. Quando tinha a história da Kaguya, até, tipo, Kaguya é Jin, mas beleza. Quando ela era a pessoa que comeu o fruto da árvore do chakra, blá blá blá, beleza. Ninguém perguntava da onde veio a árvore do chakra. Ninguém queria que alguém escrevesse: ela é uma ferramenta alienígena que o clã Tsutsuki leva de planeta em planeta para absorver o chakra do planeta e aí gerar o fruto. Ninguém queria isso. Quando era místico, uma árvore mística, ótimo. Ninguém pergunta da onde vem os sapos gigantes falantes. As cobras gigantes falantes, sabe? A gente não quer explicação técnica para isso. Realmente. E o próprio sapo da profecia, sabe? Sapo profeta. Por que só o sapo é profeta? Por que não uma lesma profeta? Um cachorro profeta? Sabe? Tipo. A gente quer, na verdade, esse negócio sendo mais explorado, mas não necessariamente explicado. É. E é o que a gente, no fim, fala lá no nosso episódio de 10 coisas que pioraram Naruto. É justamente isso, de, tipo, não é tudo que precisa ser explicado. E tá tudo bem. E eu acho que isso entra muito em, por exemplo, vários retcons que aconteceram pra tentar explicar coisas, né? O próprio Danzo, né? Isso fez com que, tipo, quando você volta na obra e olha, você fala assim: peraí, o Hiruzen é um arrombado. Porque tem conceitos desses que são jogados na obra e fazem o universo parecer mais rico, mas você se sente enganado depois quando eles são descartados, quando eles são ignorados, nunca são explorados. Por exemplo, já é uma discussão interessante por que que o Pakun fala e o Akamaru não fala. Ah, sim. Tipo, o Kakashi tem um time inteiro, uma seleção de cachorros ninja, e todos são treinados e tal, enquanto o clã do Kiba, que é especialista em treinar cachorros ninja, tem um cachorro que é piorzinho que eles e nem fala. E aí tem um episódio que, nossa, a galera que pula filler, a galera que vê o anime rápido, nanã, que não presta atenção, nem vai lembrar que é quando o Sasuke ainda é do mal e ele vai pegar informações com gatos ninja. Nossa, sim!
Sim. Existem gatos ninja. Eles falam, eles. Que era um rolê que era invocação. Era uma invocação lá, né? Tipo, tem os gatos ninja que eles, na verdade, odeiam os cães ninja, que é o clã do Kiba, né? Tem um rolê Não, assim. isso, tipo, é só jogado. Gatos ninja existem. Nunca mais falaremos sobre É isso. que nem aquele filler lá do clássico da Temari, que a Temari tem uma invocação, que é uma fuinha, mano, com uma foice, e ela só aparece. Ela nunca mais é comentada, só em databook. Tipo, Não, isso dá raiva, porque esse bicho, pra quem joga os jogos do Naruto, esse bicho tá nos Ultimate Jutsus da Temari, sim, ele tá nos ninjutsus dela no jogo, até hoje, tá na versão adulta, e essa fuinha nunca mais apareceu. Meu Deus! Tipo, o próprio Ema, o Rei Ema, ele é um ninja de Konoha, ele não tem uma bandeira escrito macaco, mano, sim. por todas as implicações que isso traria, mas ele é um ninja de Konoha. Ele é leal ao Konoha. Cadê ele nas próximas crises? Não, não. Tipo, Cadê ele no velório do Hiruki? você tá me dizendo que o Asuma não herdou ele? É sério isso? Pô, dá aquele rei macaco pro Asuma e vê se ele não é jogado, tipo, muito mais alto. Eu não digo que ele vai ganhar do Gai Oito Portões, mas, pô, joga ele mais perto do nível do Kakashi, sabe? Nossa, o fato do Asuma. O Asuma eu acho muito injustiçado, né? Pela obra no geral. Porque ele é o filho do terceiro Hokage, ou seja, ele tá ali, né, na parte do nepotismo de Konoha. Então, teoricamente, era pra ele ser considerado como um futuro Hokage, né? Se a gente levar em consideração isso, que Konoha tem muito forte esse rolê de nepotismo, né? E daí, ele é tão bosta, tão merda, que o título de Hokage vai pra um Ru que não tem nem clã, nem nada, só que é muito rápido. Eu entendo o Asuma não ser um Minato da vida, legal, mas, pô, dá alguma coisa a mais ele trabalhar, entendeu? Tipo o Kurenai. A Kurenai não tinha nem em cima do que trabalhar. Ela não tem nenhum aluno que tem uma tendenciazinha boa de Genjutsu pra ela poder passar isso adiante, sabe? Mano, tem até uma tentativa com a Kurenai, né? Que é aquele filler lá do clã de Genjutsu e tal, e que ela aprendeu os Genjutsus mais fortes de Konoha por causa desse clã e piriri pororó. Só que é, tipo, descartado completamente porque é Exato, tipo, Sharingan. dizer em cima de tudo que é o carro-chefe da Kurenai. E o Itachi chega lá só pra humilhar ela nisso. Isso é bem triste. Triste Mano, mesmo, tipo. literalmente. Se tivesse uma dedicação maior a explorar outros personagens, a gente veria talvez até um rematch de Kurenai e Itachi, em que ela pelo menos bota ele num Genjutsu também, sabe? Um Genjutsu que ele não reverte, pô, ela. Porque eu gosto de explorar esse lado mais técnico das técnicas do Naruto e falar, olha que legal, existem genjutsus que não são só pela visão, pelo Sharingan. Você fazer um genjutsu pelo som aqui que os sapos fazem. Ou dá pra você fazer, botar todo mundo pra dormir com a técnica do Hashirama lá de ou aquelas árvores que florescem, o florescer da floresta profunda e bota todo mundo pra dormir. Eu não sei se isso conta como um genjutsu ou não, mas existe. Existe aquele genjutsu do Hashirama e do Tobirama de deixar tudo escuro, tudo preto, que supostamente seria um ótimo counter para o Tihas. E, tipo, esse aí, ele não, a gente nem sabe se ele é pelo som, pelo cheiro, a gente sabe que ele foi usado, o Hiruzen não consegue nem sair. Ele luta até o final da luta, cego. Nossa, sim. E também tem aquele lá daquele ninja lá da névoa, acho que é o Shi, que ele simplesmente faz uma luz muito, muito forte, que também é pra cegar. Tem o mesmo objetivo. Só que em vez de ser escura, é tipo uma luz. Só que, é que Genjutsu no geral não é explorado em Naruto. É tipo, eles falam que existe, só que daí, a partir do momento que você põe um dojutsu extremo que consegue ver todos os genjutsu e é, tipo, melhor do que todo mundo, daí acabou, mano. Daí não tem o que você fazer. Você simplesmente destruiu tudo que você planejou.
com uma característica. Exato, até porque a galera que vai na comunidade falar sobre Genjutsu, eles têm que ficar caçando letra miúda para tentar discutir como o Genjutsu funciona. Ah, você alterar o chakra da outra pessoa. Ah, é uma técnica ninja, então você tem que concentrar o chakra para fazer ela também, né? Então talvez só nisso a pessoa já perceberia que você vai fazer o Genjutsu. Mas é pouquíssimas coisas e ele é tão largado quanto o Kawarimi, porque o autor percebeu que na verdade ele é muito quebrado. Numa luta em que a galera se move mais rápido que o som, se você, seu inimigo, perder tempo preso em um genjutsu por um segundo, é difícil você escrever um motivo bom para não cortar a cabeça dele. Então, tipo, isso é totalmente deixado de lado, mas seria legal. Talvez até ela treinar a Sakura nisso. Pô, sério, a mina que faz o genjutsu da Flor de Cerejeira não treinou a menina cujo nome é Flor de Cerejeira para fazer o genjutsu fez. Claramente tem um foreshadowing muito grande para Sakura fazer um genjutsu ali, que é totalmente descartado e seria muito legal. Sabe, o que eu queria teria lavado a minha alma sobre utilidade da Sakura. Eu nunca chamaria a Sakura de inútil se em algum momento do Shippuden ela botasse o Sasuke em um Genjutsu. Sabe, ele podia até sair depois. Mas imagina ela fazendo um Genjutsu de flor de cerejeira e ele pensando, caraca, como que eu tô num Genjutsu? E ela falando, é um Genjutsu pelo cheiro, otário. Aham. Nossa, não, para. Seria muito foda isso. E isso, além de tudo, teria sido, tipo, um plot point muito bom a ser explorado, porque tem muitos personagens na obra que têm um senso de cheiro muito forte, né? Então, o Genjutsu por cheiro seria genial. É que nem o Genjutsu de visão, né? Dos Uchihas. É muito legal, porque você geralmente olha pro seu inimigo. O negócio é que o Sharingan. Eu acho que isso daí é coisa de mal escrita, que nem a gente já tava falando. Você. O Kishimoto, ele fez várias coisas que são muito interessantes e muito legais. Só que a falha dele de conseguir entregar isso de uma maneira em que tudo se case é patético. Pois é. É uma questão de que ele joga esses conceitos e muitas vezes ele não sabe para onde ir, nem de onde eles vieram. Tipo, a águia gigante que o Sasuke invoca, de onde ela veio? Não sei, ninguém sabe, não importa. É, o Obito, ele tem muito essa questão quando ele usa o jutsu do Kamui, de tipo, te peguei, ganhei. E por muito eu pensava que era assim também, que era simples assim, porque o Obito ele podia jogar alguém na dimensão do Kamui e essa pessoa já era. Ele podia largar a pessoa lá por 30 dias e ela ia morrer de fome e de sede. Tipo, seria até legal ele derrotar inimigos mais fortes que ele só fazendo isso. Uhum. Só que aí, quando a Kaguya surge e eles estão em outra dimensão, na dimensão da lava, o Sasuke me invoca a águia gigante. E eu falo, você tá brincando que o jutsu de invocação funciona entre dimensões. E é até engraçado esse negócio do jutsu de invocação, né? Porque eu acho que. Eu não lembro se isso é verdade, mas eu acho que quando o Naruto foi fazer o acordo com ele com os sapos, ele só podia invocar sapo, ele não podia fazer outros acordos. E daí o Sasuke, ele tem a invocação da águia, ele tem a invocação das cobras, sabe? Ele tem dois tipos de invocação diferentes. Da onde? Me lembro disso ser dito. Eu acho que nunca foi dito que tipo, se você fez um acordo com um, você não pode fazer com os outros. Tá implícito, tipo, para sapos, lesmas e cobras, porque existe a rivalidade, né? Existe rivalidade entre esses três animais, a relação deles, qual tem vantagem sobre o outro. Eles não são exatamente amigos, mas nada tipo no contrato das cobras falar, ah, pode andar com águia e não fecho com águia. Andou com águia, perdeu a amizade comigo. Tanto que depois a gente vê, O que faria sentido, porque águias, teoricamente, são naturalmente inimigos de cobras, mas assim. sim, só que quando a águia tem, sei lá, 6 7 metros de envergadura e a cobra tem 50, É, não, ok, justo. fica um pouco desleal a parada. Mas seria legal ser aquela águia. Só que também a gente pergunta justamente tipo, quando que isso foi feito, porque até onde todo mundo sabe,
o Sasuke ele ficou com o Orochimaru, treinando só com o Orochimaru. O Orochimaru ensinou pra ele a invocar as cobras. Da onde que ele tirou essa invocação de águia? Eu acho até legal o conceito de, tipo, quando o Orochimaru invoca a Amanda, a Amanda discute, a Amanda fica brava, a Amanda não quer cooperar, entendeu? Então, às vezes, você até ainda tem o pacto que você fez anos atrás, mas entre você invocar um bicho e ele trabalhar pra você, são, sabe, Deus sabe, por exemplo, se o Naruto, no clássico, contra o Neji, invocasse o Gamabanta, eu acho que ele ganhava por desclassificação. A galera ia pegar e falar: Neji, você manda bem, mas a gente não vai deixar você nem tentar enfrentar esse bicho. A última vez que esse bicho pisou em Konoha foi pra pisar na raposa. Entendeu? Então, então, eu não posso me responsabilizar por interromper a luta depois, entendeu? Eu não vou deixar nem a luta começar. Sabe a galera pulando pra cima do Neji, segurar ele pra não matar a Hinata? Não tem como fazer isso no Gamabunta. E outra, tem, como você falou, tem a personalidade. O Gamabunta nunca ia aceitar o Naruto no clássico. Não, exato. Se ele invocasse o Gamabanta ali, naquela arena do apertado do exame Chunin, que pra ele seria apertada, Aham. ele ia ficar puto e com certeza não ia querer lutar. Ia xingar Mas o ainda Naruto assim, eu muito. acho que ele ganhava. Ah, sim. Eu acho que ele ganhava. Tipo, a galera ia falar: Neji, perdeu. Desculpa, o Naruto afirmou aqui. hum, Perdeu, eu não vou deixar você se matar. Mas aí, essa questão de invocação seria legal se fosse melhor explorada. Pô, imagina ser falado que o macaco, o rei macaco, o Ema, ele, na verdade, ele é de um esquadrão especial que trabalha só para o Hokage, sabe? A Tsunade vira Hokage e ela fica com as lesmas e o macaco. Seria muito legal isso, sabe? Seria tipo, vamos ver de novo, já que você introduziu, vamos explorar, vamos continuar. Não precisa ganhar. Sabe? O Sasuke, quando ele invoca aquela águia, é só porque ela é legal. Ela nunca definiu lutas. O Sasuke nunca ganhou uma luta que ele não teria ganho sem a águia, entendeu? É só porque é muito maneiro. É só por plot também. É só porque ele precisa se locomover voando. E é isso. Pois é, mas aí tem esse problema da invocação dela na dimensão da lava. Se o Sasuke tentasse invocar a águia e mostrasse ele falhando, e tipo, meu Deus, a gente tá em outra dimensão mesmo. Seria até legal, seria até bom pra como os jutsus funcionam. Porque fala, ó, outra dimensão, invocação, que é só um jutsu de espaço-tempo, está limitada ao espaço daquela dimensão. Quando você faz ele invocar aquela águia, você está dizendo, na verdade, Obito, se você levasse o Minato para lá na luta, na invasão de Konoha que você fez, ele teria só invocado um sapo, falado, ó, eu vou te desinvocar daqui do Kamui e você me invoca de volta lá em Konoha. E o Minato teria saído. Exatamente. Na verdade, se o Hiraitinho voador funciona da mesma forma que a invocação, ele sai sozinho. Então, tipo, seria muito. Já que invocação é possível, não tem por que eles terem ficado naquela dimensão. Pois é, eles podiam ter se invocado pra fora. Eu não entendo o que impedia o Sasuke de ser sido invocado pra fora de alguma outra forma, sabe? Na verdade, se a galera do time 7 tivesse uma invocação em comum, sei lá, todo mundo sabe invocar os cachorros do Kakashi. Quando o Sasuke é deixado naquela dimensão do deserto, ele podia virar e falar assim, ó, ele invocava um cachorro e falava, ó, avisa o Kakashi, os outros cachorros, que eu tô aqui. Aí ele desinvocava, o Kakashi invocava esse cachorro, e esse cachorro invocava o Sasuke do deserto. Sabe? Eu sei que fica chato essa discussão só de logística, parece que a gente tá discutindo rede telefônica. Como se comunicar usando os cachorros aqui, cachorro vai, cachorro vem, nananã. E eu acho que o ponto justamente é que a gente consegue criar tanta teoria assim de coisas que poderiam ter acontecido, esse e se, porque o autor ele deixa esses e se's, sabe? Ele não explica nada, ele abandona coisa pelo simples fato de abandonar e faz gaslighting com a gente depois na obra, falando, não, isso sempre foi assim, né? E daí quando você pega e relê, você fica, nossa, pera, mas não era. E a gente começa a conseguir criar, tipo,
linhas de tempo paralelas, justamente porque esse arrombado fez assim, ele não sabe escrever direito. Não sabe escrever direito, já foi um debate entre a gente. Ele escreveu esse mundo aí, ele fez tudo isso que a gente gosta, mas é que ele não soube terminar a obra dele. É isso que eu falo quando eu digo não sabe escrever direito. Ele não consegue. Você ter uma ideia boa é uma coisa. Você saber terminar essa ideia boa é outra. Ele não soube fechar nenhuma ponta solta que ele deixou. E é por isso que Boruto é tão mal feito. Porque o aprendiz dele, teoricamente, está usando de inspiração, não é nem como material base, a obra antiga dele e algumas direções que ele dá para fazer uma coisa que vira uma aberração, que não, nem parece Naruto mais. Nem lembra Naruto mais. O Kishimoto, no final da obra, até esqueceu de que precisa fazer selo para fazer jutsu. Ele só foi lembrar quando o Naruto e o Sasuke estavam sem braço. Pois isso eu acho que é um ponto interessante que eu queria falar, que escrever mangá tem vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa e a galera fala, ah, mas é porque escrever mangá é difícil, é um formato semanal, você precisa sempre trazer ideias. A gente já sabe que cada dia é menos verdade, que hiatos estão aí, que pode acontecer, você precisa planejar melhor, planeje, tire um tempo para isso. E o mangá e o livro escrito normal, eles têm diferenças. E o livro, ele é lançado inteiro. Existem franquias, existem sagas, existe Harry Potter, Percy Jackson, Magnus Chase, nananã, muita coisa. E a desvantagem do livro é essa. Você tem que escrever ele, primeiro pensar nele começo, meio e fim, e escrever de uma forma concisa e depois publicar. Enquanto o mangá, você pode fazer ele e estando o que está funcionando e não funcionando semana por semana. E beleza, o da semana que vem já está escrito, não vai ter como mudar muita coisa, mas o daqui 2 meses, 3 meses, já dá para você mudar baseado em resposta do público. Então você tem um feedback constante, que é uma vantagem de você estar escrevendo um mangá. Então, escrever mangá, a gente não pode usar isso para passar pano pro Kishimoto e falar ah, ele não tem culpa, não, 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 porque na verdade tem vantagens nesse formato que está sendo escolhido para escrever. Mas, tipo, tem essas desvantagens também, né? De ele ser cobrado e tal, tal, tal. Então eu fico muito em cima do muro para criticar o Kishimoto, porque eu sou grato por Naruto, é um grande universo, esse podcast nem existiria se não fosse o nosso carro-chefe, blá blá blá. Mas, pô, olha os problemas execução aí. Olha coisas que você podia ter introduzido, desenvolvido, né? E na verdade o público queria ver, entendeu? Mas é porque o problema de Naruto são problemas de continuação. Não é problema base. É problema de continuação mesmo. Os maiores problemas de Naruto, na minha opinião. Então, é porque o Kishimoto, o problema é assim, quando você vai escrever um mangá, apesar de você não precisar escrever começo, meio, fim, você precisa saber qual que é o fim. Não importa, tipo, qual que é o meio. É que nem, por exemplo, o One Piece, ele é meio escrito assim. Você tem o começo e ele diz a lenda que tem o final na cabeça. O meio você vai fazendo de acordo com o que o público e com o que você tá querendo fazer. A gente já discutiu algumas vezes sobre como a gente gostaria, por exemplo, que a gente soubesse um pouco mais sobre as outras vilas. Que no início dá a entender que a gente vai saber. Tipo, quando chega os Irmãos da Areia, por exemplo, né? Você tem ali um gostinho do que é uma outra vila. As outras três, que são as principais, a gente só vai saber mais delas lá no Shippuden, porque a única coisa que a gente tem de Kirigakure no clássico é os Abus e só, porque o Haku você não pode considerar. E daí, sobre Kumo e o Hagakure, você não tem absolutamente nada. Você tem alguns, sei lá, figurantes que morrem em flashback de guerra. É isso. É isso, né? E eles jogam os conceitos que sempre te prendem, né? É nisso que o Kishimoto é bom. Isso eu tenho que dar o braço a torcer pra ele. Porque quando os Abus aparecem, e os Abus é um dos 7 espadachins da Neva, você fica, opa! Ô, louco! Quem são os outros três? Que grupo é esse? Ah, construção de mundo, lore, eu quero essa construção de E mundo. daí ele vira e fala assim: ah, mas
Mas existem mais. Ai, isso- ainda falando nessa questão da diferença mangá para um livro, olha uma vantagem que o mangá tem. O mangá você vai lançando aos poucos, você pode começar um mangá hoje, você só precisa escrever 20 páginas e publicar e ver se funciona. E se não funciona, você lança capítulo 2, 3, mas se não funcionou até o 10, você abre mão, você desiste, você não precisa escrever ele inteiro. Você cancela ele e vida que segue. Você vai ver o C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, ele fala, pergunta pra ele, quanto tempo você levou para escrever esses livros? Há quanto tempo você está escrevendo eles? Ele fala, quanto tempo? Eu tenho essas ideias desde os 16 anos. E ele começou a escrever o livro com 40. Ele já tinha um negócio bem pensado que dava pelo menos um livro. Sim. O mangá não. O mangá você vê que o Kishimoto, depois de Nato, ele tentou escrever aquele Samurai 8. Ah, é. E se você tá ouvindo esse nome pela primeira vez, tudo bem, falhou mesmo, entendeu? É o que ele tentou fazer. Ele falou: Ó, não, vou tentar lançar meu próximo Naruto aqui, que eu quero aposentar em um lugar melhorzinho, e falhou. E é por isso que ele voltou para Boruto. E é por isso que Boruto, a proposta inicial, para quem não sabe, era ser só o Ikemoto. Mas daí, tipo, do nada o Kishimoto aparece e fala, na verdade, eu tô participando sim. E é porque deu muito ruim. Samurai 8 deu muito ruim e Boruto também tava só piorando. Então ele virou e falou: Ó, eu achei que Boruto se tocava sozinho agora, que eu podia deixar em outra mão, e eu tava fazendo Samurai 8 aqui. Samurai 8 deu errado, Boruto tá descarrilhando. Preciso parar aqui e voltar lá. E não ajudou. By the way, não ajudou. Não ajudou, exatamente, porque o que o Kishimoto sabe fazer? Introduzir uns grupos, uns conceitos legais e depois não desenvolver. Ele pegou Boruto quando os conceitos já estavam jogados. Alguém já jogou ali e ele não tinha como fazer. A única coisa que ele sabe fazer bem, que é introduzir. Já estava introduzido. Entendeu? Se você desse na mão do Kishimoto Boruto e falasse, ó, precisamos de um grupo de vilões, uma organização de vilões ali, ele com certeza teria jogado alguma coisa muito melhor do que a cara, aquela organização. Mas enfim, isso é Boruto, Boruto é para 500. Não, Boruto é um episódio. Alguns episódios, né? Mas enfim. É, só pra gente não. A gente, tipo, voou bastante do tema. Eu acho que o tema não é nem mais Obito e Hiruzen, assim. Apesar de ser um pouco. A gente percebe que o verdadeiro vilão da obra, no final, é o Kishimoto, sabe? A culpa é toda dele. Mas, voltando um pouquinho, tipo, eu queria falar um pouco do Hiruzen especificamente, tipo, abrir um pouco mais sobre o Hiruzen, porque a gente, tipo, encostou um pouquinho ali sobre algumas problemáticas do Hiruzen. Mas eu acho que a gente tem coisa pra falar do Hiruzen que acho que dá pra falar um pouco mais, né? Eu concordo, eu acho que justamente porque a gente voou tanto para outros tópicos, vamos botar uma transição musical aqui, de quebra. Ok, voltando. Agora a gente vai voltar um pouquinho aqui, né? A gente já ficou falando por mais de hora aqui sobre problemas gerais de Naruto, um pouco de Obito, um pouco de Kishimoto. Agora a gente vai trazer um pouco aqui sobre o Hiruzen, o nosso terceiro Hokage tão carismático, né? Os livros de história de Konoha, atualmente, né, os que existem em Boruto, eles com certeza têm, tipo, 700 mais páginas, mas eles teriam, tipo, só 50 se você não falasse do mandato do Hiruzen. O Hiruzen que é o Hokage que mais viveu, né? Que mais foi Hokage, né? Por mais tempo. Pra mãe, né? Maldito. Caraca, se o mandato do Minato durasse 30 anos, a vila seria outra. Mas não, o mandato que durou, sei lá, 50 foi o do Hiruzen. Pois é, infelizmente pro Naruto também, né? Assim, pra vila inteira, mas o Naruto, tadinho, eu tenho de verdade dó. O menino não tem dinheiro nem pra comprar roupa.
Pois é, o menino não tem um leite que não esteja vencido, nananã. Se tivesse, sei lá, uma nota de rodapé, em algum capítulo falando, o Naruto gastou todo o dinheiro dele em apostas. Beleza, eu comprava que ele tinha dinheiro dos pais dele que ficou e ele que fez cagada. Assim que ele fez 10 anos, tipo, ele fez 10 anos, a galera falou, toma, o dinheiro tá todo aqui, e ele gastou em aposta. Beleza, mas não, o Naruto nunca teve dinheiro, entendeu? Era o terceiro Hokage chegando e dando um dinheirinho do mês pra ele. Eu falava, não é possível. Não é possível que o Renato e a Kushina não deixaram isso. Justamente, mostra justamente o contrário, o Naruto sendo extremamente responsável com dinheiro, porque ele nunca teve dinheiro, então todo o dinheiro ele guarda muito, e tanto que é um momento, né, da relação dele com o Jiraiya, que o Jiraiya gasta todo o dinheiro dele, que ele, tipo, é tão responsável com dinheiro, tipo, como que um moleque de 12 anos virou tão responsável com dinheiro assim? É porque ele não tinha. Pois é, pois é. E essa questão de verba, já que a gente está falando do assunto, me faz pensar bastante nas organizações da Vila da Folha. E a questão do Danzo, né, que trabalhava ali com a raiz, nananã. E muitas coisas no Danzo me fazem pensar, nossa, será que ele não tem verba? Será que é por isso que ele age assim? Porque o Danzo sempre cai na mão dele prodígio. É fantástico como o cara tem esse prodígio. Pode pegar a galera pra trabalhar pra ele, uma galera boa, uma galera brava. O Yamato, que teoricamente é tão bom quanto o Kakashi, sabe? Eles tentam botar o Yamato depois pra substituir o Kakashi. Aí fica aquela formação do time 7 que é Naruto, Sakura e Yamato. Só os três que vão resgatar o Sasuke. E, teoricamente o Yamato tá ali pra compensar isso. E ele pega essa galera e ele fala: não tenho verba para administrar um time tão grande. Toda dupla que ele pega, ele tem que matar um. Cai na mão dele, cai Itachi e Shizui. Ele fala: vou ter que matar um, não tenho verba para sustentar os dois. Vou ter que matar o Shizui e manter só a Sharingan. Aí cai na mão dele outros personagens, outras duplas, eles têm que virar e falar: vai ter que matar o outro. Não tem nenhum motivo para ele mandar o Kabuto e a mãe adotiva dele se matarem. Que não seja verba. Que não seja verba, perfeito. Mas é porque a raiz, ela é meio que. Não era pra ela existir, né? Então eu consigo entender. Porque o Danzo, ele não tem a capacidade de desvio de verba tão grande quanto o Hiruzen, né? O Hiruzen é o maior corrupto da Vila da Folha. Vamos combinar aqui, né? Afinal, tem alguém que conseguiu cortar tanto o gasto da vila, mas continuar a vila do mesmo jeito após destruir um departamento inteiro? O Hiruzen acabou com a força policial da Vila da Folha. Teve esse sobre-dinheiro aí da Vila Policial que com certeza foi para a mansão dele, sem dúvida nenhuma. Isso aí foi em droga, que ele dá sempre aquele cachinho, e foi naquela bola de cristal, LED, tela plana, high-tech, que observa a vila no e nunca é usada para nada. É Tem usada para razão. espionar criança, o que é uma outra problemática do Hiruzen. Eu nunca vi um cara vigiar tanto criança e ao mesmo tempo não usar isso pra nada. Absolutamente nada, nada. Não, o incrível é, ele tinha aquela bola de cristal que conseguia observar tudo e todos, mas de alguma forma ele não fazia ideia que o Itachi estava conversando com o Madara. Pois é, isso aí é um negócio que o Hiruzen era definido como professor. Eu queria que ele fosse, de verdade. Eu reclamo do Hiruzen, mas eu queria que ele fosse tipo os títulos dele. Eu queria que falassem, o Hiruzen domina todos os jutsus da vila. E ele metesse uma possessão da sombra contra o Orochimaru. Porque é um Hiden, sabe? Não é uma técnica de Kikigenkai. O clã Nara faz porque é um jutsu secreto daquele clã, mas nada impediria outras pessoas de fazerem. O Hiruzen tem aquele lance do olfato apurado. Seria legal se ele falasse, domino todos os jutsus da vila, inclusive a transformação em Homem-Fera do clã Inuzuka. Nossa, Eu tenho sentidos aprimorados de cachorro, nananana.
Eu queria que ele vivesse para esses títulos disso, de Deus Shinobi, e que vivesse para os títulos de professor. Ele é o grande professor da Vila da Folha. Pô, quando os Chunins estão sendo selecionados, quem vai fazer a prova Chunin, ele vai lá e pergunta pro Kakashi, pro Asuma, pra Kurenai, vocês vão mandar os seus times fazer a prova? Sendo que com aquela bolinha de cristal ele já deveria saber em que nível tá cada ninja. Ele deveria ver a criançada treinando e falar, ó, Asuma, eu acho que, sei lá, o Shikamaru, você tá pecando em instruir ele nisso aqui. Vira pra Kurenai e fala, Kurenai, o que você ensinou pra essas crianças? Você não ensinou porra nenhuma. Tipo, eu acho que o Shino ele é bom nisso. Fortifica o garoto aqui, faz ele nananã. Sei lá, a Hinata é boa naquilo. Dá tal instrução pra ela. Não, ele vai lá pros Jonins. Como que estão os times, o que que eles acham. Eu falo, pô, ele deveria falar, ó, Asuma, fulano tem tal alimento. E ensina esse jutsu aqui pra ele. Toma o pergaminho do jutsu. E isso é um negócio que a gente nunca vê. Eu queria ter visto, sei lá, uma biblioteca de Konoha, sabe? Com os pergaminhos, com os jutsus pra galera aprender. Mano, completamente dito por ele, né? Porque eu acho que ele, teoricamente, se ele sabe todos os jutsus da Vila da Folha, então ele é uma biblioteca humana. E ele realmente usar isso, né? Ele ser aquele ancião sábio, né? Que sabe de tudo, que consegue ensinar tudo. E justamente como você falou, continuar ensinando os Jonins, continuar tratando os Jonins como alunos quando eles eram crianças. Essa era a pegada do Hiruzen, só não foi muito bem escrito, né? Porque acho que, primeiro, ele teve pouco tempo de tela, ele tem mais tempo de tela como flashback do que como vivo. E segundo, que eu acho que o Kishimoto não pensou muito o que significa ele saber todos os jutsus da Vila da Folha. Pois é, essa questão de ser o professor seria legal se a gente pudesse pelo menos ver que, ele não era o melhor administrando a vila, ou tinha muitos problemas que eram difíceis de administrar. Mas pelo menos como professor, ele conseguiu instruir todo mundo. Imagina se todos os ninjas ali, 12 de Konoha, tivessem um jutsu que foi deixado pra eles pelo Hiruzen. Tipo assim, ele morreu contra o Orochimaru, Tsunade vai entrar e trazer medicina de verdade para a Vila da Folha, infraestrutura, nananã. Mas o Hiruzen deixou, sei lá, uma lista de jutsus para passar para cada um. Sabe, durante o Shippuden, todo mundo ganhou um pergaminhozinho do Hiruzen sobre eles, falando, ó, Choji, aprende esse jutsu aqui, ó, vai complementar no seu time. Aí quando o Naruto chegasse, seria até legal ele ter um pergaminho, ó, o Hiruzen deixou esse aqui para você. Esse jutsuzinho aqui para você, ele falou, esse aqui ia dar bom para você. E seria legal se a gente visse mais isso nos alunos dele, porque o Jiraiya, ele se vê como uma falha. É muito triste isso na questão da vida pessoal do Jiraiya. Mas o Jiraiya foi muito mais o professor do que o Hiruzen. Porque os alunos do Hiruzen, tipo, moralmente, o Orochimaru rodou, sabe? Foi virar visão. A Tsunade virou uma traumatizada, e maluca em apostas. O Jiraiya tem toda a questão de ser um pervertido e tal, mas, tipo, ele deu muito mais certo como ninja, porque ele é um mega infiltrado, ele se infiltra em outras vilas, e deu mais certo do que o Hiruzen no professor. Porque Yahiko, Nagato e Conan viraram ninjas de elite. Naruto nem se fala. Minato nem se fala. É verdade. Então seria legal se o Hiruzen fosse essa falha como administrador, mas pelo menos tivesse isso de, ó, você caiu no colo dele como aluno, você vai aprender alguma coisa. Você vai sair melhor. Sim, porque daí ele teria alguma característica que você pode falar assim, ah, tudo bem. Só que não. Quanto mais vai rodando a obra, quanto mais você vai lendo, vai assistindo, mais você percebe que muita coisa só aconteceu do jeito que aconteceu por causa dele. E isso não é algo bom, tá? Isso de jeito nenhum é um elogio. É justamente o contrário. São as famosas características redimíveis, né? Não tem nenhuma. Ele não tem. É difícil defender o caso do Hiruzen. E você vê, tipo, nossa, ele é muito amado por todo mundo da vila. Como? Por quê? Pois é, isso que é foda, né? Você vai assistir Naruto e você percebe que você gosta do Hiruzen, que você chora no velório dele.
Mas quando você para pra pensar, você pensa, pera, por que que eu gosto dele? É só porque todo mundo gosta e todo mundo tá dizendo que eu deveria gostar, mas nas ações tá difícil. Não, a vila, na época do Hiruzen 2, né, como a gente tava falando, nunca foi pior. Você começa a ver aquilo que eu falei, que Konoha tinha muitos heróis, mas ela precisava ter muitos heróis para compensar questões administrativas. Questão Hiruzen em segundo mandato, você vê que, na verdade, a vila, tipo, não estava se sustentando sem esses heróis, sabe? Tipo, o medo e a urgência em ter um Hokage logo é por isso, porque você fala, se der ruim pra vila, a gente vai fazer o que agora? Não tem os heróis que eram as nossas armas de dissuasão. E o próprio Hokage é velho. O Hokage, que deveria ser o máximo do poder militar, ele tá muito velho. Ele não consegue ser aquele cara mais. Pois os ninjas poderosos em Naruto, eles são grandes armas de dissuasão. E isso não é a gente escrevendo a obra pro autor. A questão de armas de dissuasão é muito abordada na obra. O Naruto deveria ser uma arma, ter o 9K. O Hashirama distribuiu as bijus para cada vila ter a sua arma de dissuasão. Toda vila poder falar, ó, você não pode vir declarar guerra para cima de mim porque eu tenho essa bomba nuclear aqui. Tem muito essa questão das bijus serem armas de dissuasão fortes. E os ninjas heróis também são. Um Minato e uma Nove Caldas, sabe, dá na mesma para uma vila ter. E aí você vê que no final do segundo mandato do Hiruzen, não tinha mais. Não tinha mais, e tipo, ele não conseguia manter Konoha como uma vila que ameaçava as outras, porque o Naruto não era uma arma de dissuasão, ele não soube treinar o Naruto, ele não soube manter outros ninjas que fossem essas armas, tipo, capitaliza em cima do Gai, sabe? Deveria ter outdoor do Gai pela vila toda. Nossa, sim. Academia do Gás, sabe? Devia ter. Exato, produto de cabelo do Gai, né? Pras vilas, ó, eu tenho esse cara aqui e se você me atacar, vai dar muito ruim pra você, Sim. entendeu? Ou pro Naruto, o Naruto deveria ter um treinamento pessoal muito focado nele, sabe? O Hiruzen deveria ser o professor do Naruto, só do Naruto, ele devia falar, ó, não tô administrando mesmo, mas é porque eu tô treinando a nossa bomba nuclear aqui. E, ele queria que o Naruto tivesse uma infância, eu odeio quando falam isso, porque eu falo, e que infância o Naruto teve? Mas eu vou defender o Hiruzen nesse ponto. Eu vou defender. Porque assim, não é culpa do Hiruzen que o Naruto não era uma arma nuclear, é culpa do Hashirama, porque a Mito, que foi a esposa do Hashirama e a primeira Jinchuriki da Kyuubi, nunca aprendeu a lidar com a Kurama, com a Kyuubi. Ela nunca aprendeu. Ela só reprimia. A Kushina, mesmíssima coisa. Só reprimia. Enquanto as outras vilas realmente usavam aqueles ninjas como arma secreta de verdade, na Vila da Folha, eles usavam apenas como receptáculo para qualquer coisa mata aquele ninja e solta a Kyuubi. Então, tem essa questão. Mas eu acho que a gente pode culpar o Hiruzen no sentido de qualquer justificativa que ele dê dentro do universo, ou que os fãs que gostam de escrever obra para o autor deem fora, cai por terra muito fácil. Porque eu já vi gente falar isso. Ah, não, você tá maluco? Ele se importava com o Naruto, ele queria que o Naruto tivesse uma infância. Não, 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 já ouvi esse argumento. Ele queria que o Naruto tivesse uma infância normal, não que ele fosse uma arma. E como isso se sucedeu? Como esse plano foi executado? Como que ele deu certo? O Naruto teve uma infância de merda. O Naruto era odiado por todo mundo. O Naruto chorava no balanço. Queria que o Naruto tivesse uma infância normal, só que daí o Naruto. A infância normal que ele deu pro Naruto foi pobreza extrema, fome e ser odiado pela vila inteirinha. Tipo, se ele tivesse virado e falado assim pra vila, mano, vamos cuidar desse aqui porque ele é o filho do quarto Hokage, cara. A gente tem que cuidar dessa criança. Ele é o legado do quarto Hokage. Vamos cuidar desse moleque. A vila inteira ia fazer de tudo pro Naruto crescer bem e ter realmente uma infância. Porque se a ordem dele não fosse, ó, não é pra contar pro Naruto que ele tem a raposa.
mas fosse, não é pra contar pro Naruto que ele tem raposa, e eu estou obrigando vocês a tratarem esse moleque bem. Ah, mas eu não gosto dele, eu perdi parente no ataque da raposa. Não é problema meu, amigo. Você é adulto. Você vai lidar com isso e você vai tratar esse moleque como o anjinho que ele é. Que Aham. olha que coisinha cuti-cuti que era o Naruto criança. É, tá bom, isso aqui é só um podcast. Se fosse mas se fosse de vídeo, eu ia estar botando na tela agora. Naruto, fofinho, criancinha chorando no balanço. Esse argumento, ele é emocional, ele não é racional. Ele é um argumento de esse menino ter infância é mais importante do que a vila ter a arma. Não é. Racionalmente é mais importante a vila ter a arma. Mas beleza, vamos comprar esse argumento emocional por um minuto. Tá, agora o Naruto não é mais um bebê. Agora o Naruto tem 5 anos. Dando certo? Dando certo o plano infância boa pro menino? Não. Então, tipo, ou a gente faz alguma coisa pra ir mais de cabeça no plano infância boa, que é obrigar as pessoas a tratarem ele bem. Eles são os ninjas. Tipo, se um ninja precisar, ele vai se transformar em outra pessoa, ele vai fingir alguma coisa, bota gente transformada fingindo ser gentil com o Naruto, sabe? O tio do Sim. Lame era pra um ninja disfarçado, falando, sendo legal com o Naruto, só pra garantir a infância boa do Naruto e ele criar um amor pela vila. É, isso nunca foi feito. Então, se era pra não fazer isso, que pelo menos ele desistisse do plano infância boa e fosse pro lado criar como arma, que é o que todas as outras vilas fizeram. E, tipo, na verdade, acabou dando muito certo. A gente vê o Killer Bee ser uma puta arma e amar a vila do mesmo jeito. A gente vê, Aham. assim, a gente vê o Takata. O Yagura virou Hokage. Com 13 anos, entendeu? Dessa é a infância do Yagura pro Naruto. E com 13 anos no começo da obra, a obra seria outra. A obra não seria rivalidade Naruto-Sasuke, seria Naruto Hokage. Sim, e eu vejo também muito argumento de que, tipo, o Hiruzen, ele não sabia que a vila tratava ele mal. Só que, primeiro, impossível, né? Vamos começar aí. Primeiro, completamente impossível. Segundo, ele tinha aquela bola de cristal, como você mesmo falou. Pois é, não. Ele não ficava de olho na única coisa que o quarto Hokage deixou pra ele cuidar. Literalmente a única. Pois é, sabe? O Hiruzen não tem defesa, sabe? Seria um episódio difícil da gente fazer um episódio defendendo o Hiruzen. Impossível. Porque cada vez que a gente descobre uma informação nova, a gente começa a ter mais raiva do Hiruzen. Todo o rolê do Itachi, por mais que seja dado ao Danzo, a culpa é do Danzo, porque não sei o quê. Na verdade, mas quem deu a ordem não foi o Danzo. Quem falou pro Itachi decidir não foi o Danzo. Foi o Hiruzen. E é aquilo, o Hiruzen não foi eleito. O Hiruzen mandaram ele ser Hokage e ele aceitou e agora ele vai ter que lidar com essa capivara. E quando tiver essas crises, é a administração dele. Tipo, a gente não pode pegar as crises de Konoha e sempre falar ele teve que lidar com tal crise por tal coisa. A gente tem que virar e falar só chegou a ser uma crise por causa dele também. Exatamente. É assim, ele conseguia ver a vila toda, ele tinha jutsu de todo mundo, mas ele não conseguia ver que os Uchihas estavam cada vez mais infelizes e não fez nada sobre isso e deixou chegar no ponto que chegou e falou pro Itachi, viu? É isso, né? O seu clã vai querer fazer uma rebelião e todos os seus amigos que não são do clã vão morrer. Então, tem que pensar assim, tem que pensar assim, tipo, choveu muito, a barragem estourou. É culpa da chuva? Não é culpa do cara que não fez uma barragem que aguentasse, não é culpa da administração. O Hiruzen é o cara que ele estava lá administrando há muito tempo, entendeu? O Minato, todo mundo passa todos os panos possíveis para ele, e com razão. O Minato pegou a bomba estourando. Entendeu? O Minato é o cara do esquadrão antibomba que você joga uma bomba 5 segundos de explodir pra ele resolva. E ainda assim ele quase resolve. Exatamente. Assim, tudo que você vê que o Minato realmente ia ser um Hokage, um diplomata muito bom, só que não tem como a gente saber disso na realidade, na vida real, porque ele viveu muito pouco. Ele foi Hokage por o quê? 5 anos, se foi? Não chegou a tanto.
Uma coisa que eu dá pra gente falar para encerrar é: eu não quero ouvir comentários de Fugaku tão forte quanto o Minato. Fugaku poderia ter sido um Hokage não sei o quê. Meu Deus, cara, o Fugaku não tem feito nenhum. Não tem o que discutir de Fugaku, sabe? Não, o Fugaku é um otário que é, na verdade, não um otário. Sabe quando você, tipo, você é um fracassado, mas você não gosta, você, tipo, sente isso, assim? Você sente que você é um fracassado? Só que eu acho que o Fugaku, ele é o. Pra quem gosta de Boku no Hero, ele é o pai do Todoroki. Nossa, sim, sim. Você vê ele querendo viver os grandes feitos do Itachi, sabe? Mas você ainda consegue fazer ele ser pior do que o pai do Todoroki? Porque o pai do Todoroki ainda, tipo, por mais que ele fosse o número 2 pra sempre, ele ainda era o número 2, pô. O Fugaku, se ele tivesse no top 10, era muito. Então, pois é, eu odeio. Ai, mas tem o diálogo que sugere que ele era tão forte quanto o Minato. Cara, você vai ver muito diálogo e nananã e coisas na obra tentando colocar uma rivalidade entre o Ei e o Minato. E o Minato daria uma coça no Ei. Em qualquer situação, com preparo, sem preparo, com mais gente ajudando, não importa. E o Fugaku, ele não tem nenhum feito para defender ele. É tipo o pai do Kakashi, que a galera vai falar que ele era considerado tão forte quanto os três Senins lendários, blá blá blá. Tipo, ele sozinho tão poderoso quanto os três juntos. Eu falo, cara, não vejo como. Desculpa, isso não tá na obra. Isso não está na obra. Isso é uma frase solta. Isso não tá na obra. Eu não sei um jutsu do Canino Branco, sabe? É. Então, tipo, não compre esse argumento de, viu, na verdade, teria sido horrível pra Vila porque o Fugaku dava conta do Minato. E outra, se o Fugaku fosse tão incrível assim, o nome dele, tipo, eu tenho certeza que o Onoki, por exemplo, que é um Kage mais antigo, se lembraria desse nome, né? Como se lembra, por exemplo, do nome do pai do Kakashi. Como se lembra, por exemplo, do Minato, né? O Ei também, o Ei pai, né? Saberia disso. Só que não, ninguém fala sobre esse cara. Só falam, tipo, nossa, o Minato era um monstro. Nossa, o, o primeiro Hokage era muito foda. Mas ninguém fala do Fugaku. Ninguém lembra dele. Lembram do Madara. De Uchiha mesmo, lembram do Madara, do Shisui e daquele parente antepassado do Shisui. Esqueci agora o nome dele. Sim, tem que trazer os grandes nomes, os grandes títulos. Você sempre vai falar do Relâmpago Amarelo, do Canino Branco, do Caixa do Sharingan. Você nunca vai falar do Fugaku, sabe? Eu não compro Fugaku e Minato no mesmo nível nem em 1 milhão de anos. Eu também não. Kagami. Kagami Uchiha. Mas enfim, a gente é hater de Uchiha, é isso. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Acabamos desviando do tema, voltando. Talvez a gente até mude o título do tema. Não sei que título vocês vão estar vendo aí. Mas para o episódio de hoje é isso. A gente gosta de falar de Naruto. Se vocês gostam também, comentem aqui embaixo. A gente responde todos os comentários. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau.